Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso observador, dando uma olhada agora na postura do Tachad com relação aos Estados Unidos, com relação às tarifas de 50% que vão começar no dia 1º de agosto, daqui a poucos dias. 1º de agosto é semana que vem, gente. É sexta-feira da semana que vem, 1º de agosto. Tá aí 50% de tarifa americana sobre produtos exportados para os Estados Unidos do Brasil. Vai ser um problema. Eu fico imaginando como é que está a contabilidade agora das empresas de carne, de minério, de óleo pesado, de alumínio, de aço. Gente, imagina. Sei lá, vamos falar aqui da Suzano, por exemplo, né, que exporta aqui do Espírito Santo, que exporta antiga Aracruz Celulose, né, que exporta celulose, tudo para lá, né, e ArcelorMittal, aqui, a antiga CST, Companhia Siderúrgica de Tubarão, Belgo Mineira. Imagina, gente, a confusão, uma hora dessa, o pessoal fazendo plantão pré 50% de tarifa e o Haddad, não. Enquanto o Lula vocifera e fica falando shit, besteira, falando fezes orais pela boca, chamando o Trump de nazista, de fascista, o presidente do PT, eleito semana retrasada, falando coisa muito pior, dizendo que o Trump é pior do que Hitler no século XXI, é a reencarnação do Hitler no século XXI, e o Haddad está junto com Chuchukmin, né, que é o Geraldo Chuchukmin, e o Tachad estão sendo um pouquinho mais equilibrados, enquanto o Lula, politicamente, fica falando merda, achando que vai aumentar seu capital político com a sua bolha esquerdista desse tamanho, porque ninguém está botando fé no que o Lula fala, gente. Ele só vai para reuniões fechadas, em uni, em sindicatos fechados, mesmo assim não dá ninguém. Ele esteve aqui semana passada no Espírito Santo, numa cidade chamada Linhares, que é um polo industrial até importante aqui no Espírito Santo, né? E teve lá, não foi ninguém, gente, não tinha ninguém. O avião do Mula desceu no aeroporto lá em Linhares, não tinha ninguém. Só uma comitiva de carros do governador, do prefeito, não tinha povo. Aí no centro da cidade de Linhares, semana passada, quando o Mula passou por aqui no Espírito Santo, tinha três ônibus fretados com gente desempregada, pão com mortandela e 50 conto, e o cara foi. Que pessoal simples, sabe? Dá até pena, gente, você vê o pessoal descendo do ônibus, assim, meu Deus, cara, aquele pessoal simples, sabe? Meu Deus, você fica, puta, que pena que eu tenho desse povo, né? Que acredita nessa besta fera falando besteira. Mas tá lá, o governo tem plano de contingência para a decisão de Lula a tarifaço de Trump, diz o Haddad. Vai fazer o quê, o Haddad? Tu vai retaliar? Aí já falou, não. Haddad ainda falou besteira, né? Dizendo que Trump não é problema só do Brasil, não, tá? É problema do mundo todo. A ideia do MAGA, gente, de fazer os Estados Unidos grande novamente, trazê-lo de volta para os anos 80, ele é digamos que o segundo mandato do Trump, talvez a gente consiga ver ele querer trazer de volta aquela sensação boa lá do Ronald Reagan dos anos 80, o final da discoteca, né? O cinema americano, a música que estava bombando, né? A cultura americana nessa época, a Nike, Reebok, né? Vocês lembram? A MTV. Cara, era um surto norte-americano maravilhoso de liberdades individuais, sexo livre novamente, depois de 15 anos do Verão do Amor, na Califórnia, nos anos 60, no movimento hippie, né? Coisa meio que voltou. Mesmo com toda a paranoia americana com a União Soviética e Terceira Guerra Mundial, Guerra nas Estrelas, né? Daquele projeto do Ronald Reagan de fazer interceptação de satélites, de mísseis intercontinentais do espaço, aquele projeto chamado Guerra nas Estrelas, o problema do Irã Contras e o tráfico de cocaína para a Flórida, era um grande problema. Nova York estava entregue ao submundo do crime, como a São Paulo e Rio de Janeiro hoje, né? Isso aconteceu 40 anos atrás, lá em Nova York, 45 anos atrás, em 1980. Aí o Rudolph Giuliani era o promotor público da cidade, depois tornou-se prefeito, né, de Nova York. Com a política da tolerância zero, conseguiu organizar a cidade de Nova York. E ela voltou a respirar nos anos 90, né?
E agora a gente vê esse imbróglio todo aí. O Lula falando merda, mas o Haddad também, né? Falou besteira. E ainda disse aqui que o Brasil não vai sair da mesa de negociação com os Estados Unidos. Não tem negociação mais, ô Tachad. A única forma de negociar que a gente está vendo agora é vocês aprovarem a anistia. Faça isso agora, porque senão vai piorar. É o que está todo mundo falando. Inclusive o secretário-geral da OTAN, né, da União Europeia também, um deputado da União Europeia lá falando, um deputado europeu, né, dizendo que dependendo das sanções americanas, a escalada a União Europeia também fará restrições, até podendo fazer restrições baseadas na lei Sergei Magnitsky, né? E o que mais? E a OTAN também, né? Que a OTAN está lá defendendo a Ucrânia da invasão da Rússia, enquanto isso o Brasil comprando quase 70% de óleo diesel da Rússia para abastecer o Brasil. Então, gente, vamos ver, né? O governo prepara ajuda para setores afetados. Como assim? Como é que o governo vai ajudar, gente? Se o governo ajuda, vai ser tirando subsídio, né? Cortando impostos. É o que o governo não quer fazer. Você viu a sinuca de bico que é? O governo quer dinheiro, porque está inadimplente. O governo está insolvente. O governo brasileiro está insolvente, gente. Roubaram pra cacete. No final das contas, como não tinha mais como roubar Petrobras e Correios, e Eletrobras e outras empresas, agora começaram a roubar os aposentados e pensionistas do INSS. Um escândalo, né, em 2023, 24, 25. E agora não tem o que fazer com esse tarifaço do Trump. 50%. E vai subir. Segundo algumas fontes, eles não vão negociar mais, porque já deram oportunidade para fazer negociação. Durante a campanha do Trump ano passado, o Lula chamou ele várias vezes de nazista e fascista, apostando todas as fichas de que Kamala Harris iria ganhar, vice-presidente do João Biden, do Biden. Ela perdeu feio e o Trump ganhou presidência, Senado e Câmara, Congresso americano. Gente, e ficou bizarro. Enquanto isso, o Lula está chamando o Trump de nazista, de fascista, de antidemocrático, uma nuvem negra paira sobre a democracia mundial porque Trump venceu. Bicho, agora o cara venceu, né, e ele continuou falando besteira. No que o Trump assumiu a presidência, ele mandou embaixadores para o mundo inteiro e retirou embaixadores de vários países comunistas do mundo, como o Brasil. O Brasil não tem embaixador em Brasília. Não há embaixador em Brasília. Aí tem gente falando que pode ser o Eduardo Bolsonaro. O Trump já deu o green card para ele e para a família. Ele já está com residência permanente. Green card. Então ele tinha que voltar ontem, o Eduardo, né? Ontem terminaram 120 dias de licença dele como deputado federal. Ontem, dia 20. Então hoje ele já teria de estar em Brasília hoje. Ele resolveu ficar na América. Então ele abdicou do mandato, né? Ele vai ter que abdicar do mandato agora. Não sei como é que vai ser o trâmite daqui para frente. Como é que ele faz para... Se ele renuncia do mandato, não sei como é. E situação muito diferente da Carla Zambelli, que está na Itália agora, dizendo que ela está com prisão, condenação e prisão decretada e lista vermelha da Interpol, dizendo que vai ser candidata a deputada na Itália. Vamos ver como é que a Itália vai tratar esse assunto. Mas, de qualquer jeito, a gente volta aqui para o assunto que é importante. O Haddad falou assim: vamos continuar lutando para ter a melhor relação possível com o maior mercado consumidor do mundo. É mesmo? Não era a China? Uai, ô Tachad, eu achei que você achasse que o maior mercado consumidor do mundo era a China, não era os Estados Unidos. Gente, as 10 maiores empresas do mundo são americanas. As 10 maiores empresas do mundo, 9 são americanas. Uma é a petrolífera da família real árabe, que aí não é uma empresa privada. É uma empresa estatal que pertence à coroa da família real da Arábia Saudita, né? O resto é tudo Google, Meta, Nvidia, Tesla, SpaceX, Amazon. Essas são as maiores empresas do mundo. São todas elas norte-americanas, tá? Então não adianta. Aí Tachad continua assim: mas não vamos deixar o desalento
ao desalento os trabalhadores brasileiros. Vamos tomar medidas nesse... Vai fazer o quê? Devolve primeiro o dinheiro roubado do INSS, Tachad. Primeiro devolve a porra do dinheiro. Aí ele continua dizendo aqui, em uma situação como essa, a Fazenda se prepara para todos os cenários. Não sei como. Como é que você vai se preparar para o cenário, cara? O dinheiro do governo desapareceu. Vocês roubaram tudo. Existe um déficit aí de 1 trilhão. Como é que vocês vão resolver isso aí, gente? Daqui a pouco não vai ter como pagar aposentado e pensionista. Vocês vão ter agora que fazer algum tipo de negociação que eu não imagino qual seria. Porque vocês tiveram a oportunidade de negociar e não negociaram. Ficaram falando merda do Trump. Vocês puxaram para um lado. Agora vão ter que aguentar o que vem pela frente. Temos plano de contingência para qualquer decisão que venha a ser tomada pelo presidente Lula. Nossa, eles ainda estão esperando sair alguma coisa mágica da cabeça do Lula. Gente, o Lula nunca foi aos Estados Unidos nesse mandato do Trump. Persona não grata. E vamos redirecionar boa parte da produção, mas isso leva tempo. Tá bom. Olha a engenharia, cara. Olha a engenharia de produtos e insumos importantes que vêm dos Estados Unidos para a indústria brasileira. Eles vão ter que redirecionar tudo para onde? Para a China? Aí você vai aumentar mais ainda a dependência do Brasil de produtos chineses, da indústria chinesa. Daqui a pouco a China entra no Brasil, como já está comprando enormes territórios, né? Comprando fazendas gigantescas. A China já está por aqui. Tem jornalista que quando fala isso, os jornalistas dizem que é a teoria da conspiração. Que nada. A China está comprando nada. Isso é teoria da conspiração. Enormes porções de terra, gente, a China está comprando. Com o aval dessas ONGs internacionais e do governo Lula. Aí disse o Tachad, a Embraer, por exemplo, compra 45% dos componentes de aviões americanos. É mesmo? Como é que você vai fazer, Tachad? Como é que você vai fazer? Daqui a pouco as aeronaves da Embraer não voam mais, né? Eles, as empresas americanas, precisam exportar para cá também. Não precisa não, cara. Não precisa não. O Brasil é um mercadinho de merda desse tamanho. É um mercadinho de bosta o Brasil. Cara, esse cara só fala besteira, né, cara? Nosso objetivo não é retaliar, disse Haddad. Não é retaliar, não, ó. Ele falou hoje de manhã, né? Agora de manhã, são 10h57 da manhã agora, 21 de julho, gente, 2025. O governo brasileiro trabalha com planos de contingência diante da ameaça. Não é ameaça, gente. Isso não é ameaça. Vocês falaram mal do Trump, tiraram o Rambo do ar, tiraram o Locals do ar, tiraram o Getter do ar, perseguiram o dono do Getter, o Pavlovsky, que era assessor do Trump. Tiraram o X do ar e o cara depois foi colocar, o dono do X, que é o Elon Musk, foi colocado dentro da Casa Branca lá pelo Trump como ministro, secretário, né, do Dodge. Cara, vocês retaliaram contra o X colocando multas milionárias na SpaceX, naquela antena lá, como é que chama aquela antena do Elon Musk. Tudo contra pessoas físicas americanas e empresas americanas. Tudo contra as políticas internacionais dos Estados Unidos. E agora vocês vão ter que aguentar o que vem por aí. A gente, aliás, né? Todo mundo que está aqui. Você que fez o L, Cartinha da Democracia, salve a Amazônia. Tá vendo a merda que vocês arrumaram pra gente? Vamos lá. Segundo Haddad, nosso objetivo não é retaliar, é chamar a atenção para o fato de que essas ações do Trump, né, dos Estados Unidos, são contraproducentes. Olha como ele é equilibrado, hein? Não colaboram nem com eles, nem conosco, afirma. Então tá bom, Haddad, vamos ver o que você vai fazer depois que o seu chefe, o Lully, o Luiz Ignorácio Mula da Pinga, der as ordens para você abrir a sua boca de marionete para resolver o problema que é gravíssimo e ainda vai piorar muito. A solução é anistia para o 8 de janeiro, tira Bolsonaro da cadeia, porque ele está em prisão domiciliar, né, gente? O cara não pode sair de casa das 7 da noite às 6 da manhã. Não pode sair de casa sábado, domingo e feriado. Tornozeleira eletrônica. Não pode chegar perto de consulado e embaixada. Na rua do Bolsonaro, no bairro que ele mora em Brasília, Jardins, tem 6 embaixadas. Cara, o cara está em prisão domiciliar. Vocês prenderam o cara. Tira Bolsonaro da cadeia, anistia para o 8 de janeiro, que aí haverá a possibilidade de negociação. Senão, ó, vai ser pica. Caraca, mano, o que vem por aí...
Meu Deus, vamos ver. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.